prazer estar novamente nessa noite aqui na igreja, uma noite bem fresquinha, agradável. Não precisamos dos ventiladores hoje nem de ar-condicionado. Hoje está num típico assim, dia que pode estar aqui direto assim. E agradecemos a presença de todos os nossos visitantes, nossos cantores que são convidados aí quando nós temos os domingos especiais. E estamos dando sequência no estudo da nossa revista. Hoje o segundo tema, estudando aí a origem de tudo. Nós falamos no domingo passado sobre a origem do universo. E hoje nós vamos estudar sobre a origem da vida, a origem do ser humano. E gostaria de convidar você que tem a sua revista. Quem não tem, lembra, a gente tem ela em PDF, a gente sempre envia lá no grupo da igreja. Então, se você não tem ainda, peça para alguém da igreja enviar para ti. Você vai poder acompanhar ali pelo celular. Mas se você também quiser ela fisicamente, você pode pedir ali pela Novo Tempo, né? Temos o endereço do site, você pode baixar, pode vir solicitar impresso, que vai chegar na sua casa em poucos dias também, gratuitamente. Essa, como nós pegamos uma quantidade maior, a gente teve um valorzinho aí, mas quem pede isoladamente, porque assistiu a TV Novo Tempo e que está fazendo por conta esse estudo, recebe gratuitamente essa revista, porque essa revista ela é bancada, vamos dizer assim, por nós, né, os Anjos da Esperança, que contribuímos lá todos os meses ou a cada tempo com a mensagem também através desses cursos bíblicos que são feitos através das revistas. E essa mensagem tem chegado a vários lugares, inclusive essa série que nós estamos fazendo aqui de 8 episódios. Nós não estamos transmitindo online nesse momento, mas ela é gravada, e aí nós distribuímos esse material como curso, tanto para o núcleo cascavelense, o núcleo criacionista de Cascavel, como o núcleo ou o grupo criacionista também de Toledo, que nós temos ali ao interno dos grupos de WhatsApp mais de 200 pessoas interessadas em toda a região oeste, que está recebendo esse material e acompanhando esse curso. Só lembrando, você que tem a revista, você que não tem também, que ainda dá tempo de pedir, no final da revista tem algumas questões, que assim que você responder ao final de cada uma dessas palestras, são 4 perguntinhas, somente as respostas a gente dá tudo aqui, então tá fácil, você ganha no final um certificado. O certificado já está com a gente só está esperando ver quem que vai concluir, assinar e já entregar para você aí no momento seguinte. Então, nossa palestra de hoje, vamos falar que é uma palestra, não é um culto. A gente vai usar a Bíblia, vai usar versos bíblicos, mas usamos também filosofia e ciência, porque dentro daquilo que a gente conhece, nenhuma dessas áreas está em desacordo com o que Deus revelou. Ellen White mesmo disse, que a ciência bem entendida, ela está plenamente de acordo com aquilo que diz a Bíblia. Então cabe a nós, obviamente, estudarmos todos os aspectos do conhecimento humano para estar chegando a essa compreensão. E hoje nós vamos falar da origem da vida. Origem da vida, então vamos lá. Os seres vivos apareceram neste planeta por acaso? Ou será que eles foram projetados por uma mente inteligente? Nós falamos na semana passada, no domingo passado, sobre o universo. Se você perdeu, você pode ir lá no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, pode solicitar esse vídeo que a gente envia para ti. Nós falamos sobre a origem do universo e falamos também de como ele surgiu com base na ciência e com base na Bíblia. E hoje nós vamos falar da vida em si. Nós temos evidências que mostram que a vida surgiu simplesmente por acaso,
ou ela foi planejada por uma mente inteligente? Existem evidências de um designer, ou seja, de alguém que projetou de maneira intencional? Obviamente nós vamos começar aqui lendo a Bíblia. Então peguem aí a sua Bíblia, o seu telefone que tem a Bíblia, e vamos ler lá Romanos 19, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Quem achou pode ler, está aqui no telão também. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Continuando, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha que interessante. Na semana passada nós estudamos que no princípio Deus criou a partir do nada. E aqui nesse verso nós estamos vendo que as coisas foram criadas do quê? Tinha alguma coisa antes? O verso está dizendo o quê? Através dos atributos invisíveis de Deus, as coisas se tornaram o quê? Foram criadas, se tornaram visíveis, se tornaram material. Agora, vamos analisar aqui algumas situações. Ellen White, no livro Grande Conflito, ela comenta isso aqui, é muito importante, esse versículo, essa passagem. Ela diz o seguinte: ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda desculpa para a descrença. O que ela está dizendo aqui? Que nós temos evidências suficientes para que você acredite que Ele é o Criador de tudo. Mas se você quiser não acreditar, você também tem espaço para isso. Ou seja, não é nada que é tudo irrefutável, né? Que não tem como dizer ao contrário. Não, tudo. Eu posso chegar e dizer assim, afirmar com todas as letras que fomos criados e eu acreditar nisso, quanto um ateu pode vir aqui e falar que não acredita e dar os seus argumentos. É justamente isso que Ellen White está dizendo. Deus pôs as evidências e cabe a cada um de nós pesar as evidências e chegar à conclusão. Porém, a Bíblia aqui, ela disse o quê? Tudo pode, porém nem tudo te convém. Tem muita coisa ali, ó. As evidências estão aí. Você pode fazer a escolha. E você não tem desculpa de não fazer a sua escolha. Porque as evidências estão. Elas existem. Tanto de um lado, quanto de outro lado. Obviamente que nós estamos aqui abordando a evidência, né? E apontando que essas evidências nos levam a um Criador do universo e, como nós vamos ver aqui na palestra de hoje, da vida também. Mas se você quer acreditar ao contrário, você é livre para isso e você vai encontrar evidências na natureza que te levam para esse caminho. Agora, você tem que pesar os dois lados. Qual delas pesam mais? E aí vai da tua pesquisa. Você vai pesquisar e vai chegar a essa conclusão. Então você vai ser indesculpável no sentido, tá aí, faça a sua escolha, estude. Quando nós olhamos um quadro, para quem entende de pintura ou conhece alguns quadros, olhando os traços do artista, você basicamente consegue dizer quem foi o pintor. Eu não sei se todo mundo entende de arte. Alguém saberia dizer quem é o pintor desse quadro, pelo estilo que ele é pintado? O Van Gogh. Alguém entende de arte, que já salvou. Porque os quadros de Van Gogh é típico. Você olha para ele e se você entende um pouquinho da técnica de pintura, você já sabe. Não, isso aqui foi o Van Gogh que fez. Por quê? Porque é típico dele esse tipo de
pintura, é como se fosse a assinatura dele. Vamos mais uma aqui para treinar. Vamos lá, Israel. Essa aqui é do Brasil. Vai ser difícil. Quem já viu pinturas parecidas com essa aqui? Tem até uma assinatura que eu tentei cortar, mas vai dar para ver. Já viram em muros de colégio? Mas é conhecido. Essa aqui é do Romero Brito. Então, quando você vê algo parecido assim, ó, meio que colorido, parece um vitral, é típico desse artista. Quando nós olhamos para as coisas no mundo, a gente vê uma espécie de assinatura também, é o que nós vamos estar analisando hoje. Quando nós olhamos para um crime, obviamente, nós não, mas os policiais, né, quando eles olham a cena do crime, o que eles vão pegando as evidências para tentar achar o quê? As pistas que não vai levar a quê? Ao culpado. Né? Vai levar ao culpado. É feito toda uma série de análises. Agora, quando nós olhamos, vamos voltar aqui. Quando nós olhamos para a vida humana, será que nós encontramos pistas, evidências que apontam também um culpado? Ou seja, neste caso, o criador desta vida? Nós vamos voltar para algo parecido daquilo que a gente viu na semana passada. Na semana passada a gente viu o argumento cosmológico, falando da origem do universo. Agora nós vamos falar aqui do argumento teleológico, que é um pouco parecido. São 3 premissas. Se a primeira é verdade, se a segunda for verdade, automaticamente a terceira tem que ser verdade. Então vamos lá ver quais são essas premissas. Tudo que tem um projeto tem um projetista. Isso está certo ou está errado? Se tem um projeto é porque alguém projetou. Vou voltar para o ventilador aqui que está do nosso lado, né? Eu olho para ele e vejo que tem um designer nele, tem um projeto. Então, obviamente, eu não vou dizer que ele surgiu do nada, porque eu consigo ver que ele foi criado. Então, teve alguém que o criou. Agora, quando eu olho para a vida, eu imagino o seguinte: a vida teria um projeto? Aí eu tenho que analisar os aspectos da vida para ver se tudo aquilo que compõe a vida me leva a entender que existe um projeto. Se eu entender que a vida existe um projeto na vida, a terceira opção é que a vida tem um projetista. Porque se eu chegar na conclusão que a vida surgiu por acaso, então eu não preciso do projetista. Mas se eu entender que a vida foi projetada de alguma forma para que ela exista, então eu vou precisar do projetista. Quando eu olho para essa imagem aqui, se eu falar para você que essas formas que vocês estão vendo de rostos aqui, foi a chuva, assim, através de milhões e milhões de anos, foi chovendo, escorrendo água, e foi esculpindo assim o nariz, o olho. O que você ia dizer para mim? Pirou, né? Onde já se viu que a água, a chuva vai fazer isso. É o que a gente tenta explicar quando a gente vê a vida humana. Ou seja, por que eu não acredito que o Monte Rushmore seria esculpido por ações naturais do vento, da chuva? Porque tem muitos detalhes ali que seriam impossíveis. Eu não vou a palavra correta que seria improváveis e não impossível, né? Improvável de ter surgido naturalmente. Ou seja, poderia surgir a feição de um nariz na pedra? Poderia. Em vários lugares eu posso olhar para uma pedra e falar assim: ali parece que tem um nariz. Agora, quando eu olho, tem um nariz, 2 olhos, boca, bigode, barba, cabelo, tudo junto, aí parece que a complexidade do negócio aumentou tanto que eu falo assim: não tem como tudo isso ser por acaso. Quando é só um detalhezinho pequeno, várias vezes a gente fala assim: aquilo ali parece tal coisa. As nuvens do céu a gente faz isso, né? A nuvem está passando lá, a gente já imagina, ó, parece um gato, parece um cachorro, parece um animal. E justamente parece, por acaso.
Não tem um conjunto de detalhes muito grandes para a gente avaliar. É somente uma aparência. Então nós chegamos à conclusão que aqui foi projetado de alguma forma, porque existem várias características juntas que me passam essa informação. Tá? Quando nós olhamos para essa pequena ameba, e ninguém gosta de ser chamado de ameba, e alguém já foi? Não, né? Se alguém me chamar de ameba, eu vou dizer para vocês que eu vou ficar contente, porque esse serzinho aqui, ó, pequenininho, vou aumentar aqui a imagem deles, só o núcleo, eu vou apontar o núcleo aqui, ó, só essa partezinha pequena, caberia 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Aqui só tem 10. Tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, lembra quem estudava antigamente que ia na biblioteca fazer pesquisa e tinha Barça, aqueles conjuntos de livro vermelho que você decide aquela estante. Então, é algo parecido com isso. 30 volumes da Enciclopédia Britânica somente ali dentro do núcleo. Somente dentro do núcleo caberia 30 volumes. Eu estou dizendo assim, não o livro, né? Obviamente, porque não vai. Mas a informação contida nesses 30 volumes caberia ali dentro do núcleo. Agora, isso eu estou falando só do núcleo. Se eu for pegar a ameba inteira, que a gente fala que é um ser simples, caberia ali 1000 enciclopédias só dentro da ameba. E eu estou falando da ameba. Quanta informação tem no seu cérebro? Quanta coisa você lembra? Você vai pensar assim, mas eu não tenho tanta informação que nem 1000 enciclopédias. Talvez você não tenha elas assim todas escritinhas, mas tem muita informação no seu cérebro? Tem. Vamos deixar a ameba de lado, que a gente costuma dizer que é um ser bem simples, e vamos falar aqui do ser humano, que é algo muito mais complexo agora. O genoma humano, ele foi decodificado aí nos últimos anos, teve um projeto grande, inclusive o chefe de pesquisa que era ateu, ele escreveu um livro depois que ele concluiu o projeto, dizendo, a assinatura de Deus está ali. Não tem como isso aqui ter surgido por acaso, do nada. Se nós pegarmos somente o DNA, o genoma humano, que está dentro de uma célula, somente uma fitinha de DNA, dentro lá da tua célula, e imprimíssemos elas. Alguém lembra de lista telefônica aí? Os mais jovens eu acho que nem viram isso ainda, né? Quando a gente caçava os números na lista telefônica, as páginas amarelas, né? Se a gente pegasse e empilhasse em forma de listas telefônicas todo o genoma humano, nós teríamos uma pilha de lista telefônica com a altura de 170 metros. Só um que está dentro da tua célula, só uma fitinha. Essa fitinha aí esticada, ela dá 2 metros de comprimento. E aí dentro dessa fitinha, toda essa informação caberia em 170 metros de pilhas, né, de listas telefônicas. Um prédio de 44 andares. Qual é o prédio maior que nós temos na nossa cidade? Eu acho que não dá 44 não. Eu acho que tenho praticamente certeza que não tem prédio de 44 andares aqui. Mas em alguns lugares tem aí. Tá? E se nós pegássemos agora todo o DNA que você tem, grudássemos um no outro, nós temos a cada célula 2 metros de DNA. Se nós juntássemos todos os 38 trilhões de células aí do seu corpo, emendássemos todas as fitinhas de DNA, nós teríamos aí o equivalente a 76 trilhões de quilômetros de uma pessoa. Seria suficiente para você ir 20.000 vezes da distância da Terra e na Lua, só com de uma pessoa.
E quando nós estamos falando de DNA, nós estamos falando de informação. E informação, a gente sabe, precisa de uma fonte informante, não surge do nada. Quem mexe com computador, programação, tem que criar os códigos, as linhas de código. E essa informação que está ali dentro é o que diz a tua altura, a cor do teu cabelo, a cor do teu olho, como é que você vai ser. Tudo está ali, programado. Pesquisadores da Universidade de Harvard, aí o que eles fizeram? Eles conseguiram armazenar 70 milhões de cópias de um livro, são 700 terabytes ali, são 100 bilhões de DVDs. Lembra do DVD? Hoje a gente quase não assiste mais DVD, né? A gente tem pendrive, vê direto, né, da plataforma stream, mas a gente consegue colocar tudo isso em 1 grama de DNA. 1 grama de DNA consegue colocar 70 bilhões de cópias de um livro. 700 terabytes de DVDs. Se a gente pegar 4 gramas somente de DNA, a gente conseguiria armazenar tudo que está na internet durante 1 ano. Teu celular é potente, consegue baixar vídeo assim? Bota, tem 3, 4 vídeos no teu celular, já trava, né? Por quê? Falta espaço, falta memória. Aqui a gente consegue em 4 gramas de DNA, só 4 gramas, colocar tudo que foi criado pela humanidade em 1 ano. E a gente cria muita coisa em 1 ano. A pergunta é, de onde surgiu toda essa informação? Toda a informação, como nós já falamos, precisa de uma fonte informante. A informação não vai surgir por acaso, não vai surgir do nada, ela tem que ser criada, programada, porque se ela sai fora do padrão, o que acontece com essa informação? Ela vai dar um código que vai dizer para essa vida, morre, acaba. Precisa que tudo saia programado direitinho. Então, nós já chegamos à conclusão aqui que tudo que foi projetado tem um projetista. A vida, olha quanta informação tem na vida. Não tem como ter surgido por acaso. Alguns vão falar assim, mas surgiu. Lembra que nós falamos no começo? Se você quer acreditar que surgiu, você pode acreditar. Se você quer acreditar pela fé que não surgiu, você também é livre para não acreditar. Você vai pesar os dois lados. Você que vai tomar a sua decisão. Olha que interessante essa pecinha que vocês estão vendo aqui. Está olhando que tem uma régua aqui, ó, bem pequenininho. Dá 1 centímetro e pouquinho essa pecinha aqui. Essa pecinha é a engrenagem de Vladivostok. Deve ser russo. Algo muito perto lá. Essa pecinha ela foi encontrada em um veio de carvão e pela ser linhagem evolucionista, esse veio de carvão tem 300 milhões de anos. E aí chegam algumas perguntas agora. Essa peça é uma liga metálica, ou seja, são alguns metais que foram fundidos ali, então não é um único tipo de metal. Então esse tipo de liga não surge naturalmente na natureza. Então a causa é simples, alguém teve de ter criado essa pecinha ali. Agora a pergunta é essa: o que uma pecinha como essa estava fazendo num veio de carvão de 300 milhões de anos atrás? E isso era um problemão para os pesquisadores, que eles tinham que chegar a 3 conclusões. Quando eu estou falando 300 milhões de anos, segundo a cronologia evolucionista, vamos deixar isso bem claro para que a gente entenda a diferença depois. Quais são os dilemas que isso criou ao datar isso? Temos alguns probleminhas. Bom, eles teriam de aceitar, eu vou dizer eles, de acordo com a cronologia evolucionista, que simplesmente os dinossauros que inventaram a peça.
Obviamente que eles não iam aceitar essa teoria. Eles teriam também uma segunda possibilidade, quem sabe, de redefinir as datas desse veio de carvão. Ter de dar o braço a torcer e dizer, não, esse veio de carvão, que a gente achou que tinha 300 milhões de anos, não tem tudo isso, tem muito menos, porque você tem uma peça ali no meio, então não tem tudo isso de tempo. Tendo em vista que somente um ser inteligente para ter criado essa peça. Esquece, eles também não vão dar o braço a torcer para dizer que isso é possível. Uma outra possibilidade é aceitar que humanos já conviviam naquele período lá, 300 milhões de anos atrás, com os dinossauros, e que foram sim os humanos que criaram a peça. Eles iam aceitar essa teoria? Também não. Sabe o que é impressionante? A solução do problema? Que apesar de eles verem a dificuldade daquela pequena pecinha de engrenagem de mais de 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro, de saber que ela não surge do nada, alguém teve a brilhante ideia, e isso está na academia, em artigos científicos, Foi uma população alienígena que, passando por aqui, perdeu uma peça da sua nave. E eu que sou crente depois, É essa a resposta. É essa a resposta que a comunidade científica chegou. É óbvio que nem todo mundo lá concorda com essa, mas é a alternativa que eles estão dando. Não tem como aceitar que o veio de carvão seja mais recente, não tem como aceitar que os dinossauros criaram a peça, e não tem como aceitar que os humanos viveram há muito tempo. Uma civilização alienígena que passava por aqui perdeu essa peça. Por quê? Porque essa peça só pode ser fruto de um ser inteligente. O interessante é que ninguém chegou e falou assim: essa peça surgiu por acaso, surgiu do nada, através de mutações, milhões e milhões de anos, essa liga foi se juntando, ninguém quis propor isso. Por quê? Porque propor que uma peça teria se formado do nada, uma pecinha pequena como aquela, era impossível. Agora, a pergunta é: o nosso corpo, quão mais complexo é do que aquela pecinha? E por que nós olhamos para o nosso corpo e muitos dizem: a gente veio através da evolução, foi evoluindo de um ser menos complexo até chegar naquilo que a gente é hoje. Então a gente vê que as explicações que tentam dar, obviamente, para alguns podem fazer sentido, para outros não. E é a mesma explicação, é o mesmo fato, a interpretação é diferente. Nós temos aqui neste livro, que ele analisa o C.S. Lewis e o Freud, o Armando, que ele vai dizer que o relacionamento que esses dois indivíduos aqui tiveram com os pais, levaram a que ambos tivessem uma visão um pouco distorcida de Deus. A única diferença é, o Lewis, com o passar do tempo, ele aceitou o cristianismo, e hoje a gente estuda bastante sobre o Lewis dentro da escola sabatina. Já o Freud, tudo indica, não aceitou. Então o autor ele vai dizer que esses dois, eles construíram uma imagem de Deus baseada a partir do relacionamento que ele tinha ali com o pai deles. Então eles têm algo de subjetivo e emocional mais do que racional. Um outro escritor muito famoso, Stephen Hawking, ele também, no seu livro ali, em Minha Breve História, ele conta que ele era obrigado a ler porções da Bíblia por várias vezes, e escrever redações todo dia. Então, isso marcou ele profundamente.
Isso vale muito para aquilo que quando a gente quer ensinar as crianças, né? Que tipo de castigo você está dando para o seu filho? Ah, você fez uma bagunça, vai ler 10 capítulos da Bíblia agora. O que você acha que teu filho vai querer com Bíblia depois? Se é Bíblia para ele, é castigo. Ah, você fez algo errado. 1 hora de piano, estudando um instrumento musical, isso é castigo? Ele vai passar o quê? A odiar aquilo ali. Então, até o modo que as pessoas são corrigidas, as crianças, os jovens, a gente tem que pensar, né? Porque senão a gente dá o passo contrário, achando que está fazendo a coisa certa e fazendo a coisa errada, né? Sócrates, ele já dizia assim, ó: siga as evidências, levem elas aonde elas levarem. Ou seja, pesquise, estude. Eu sempre digo nas palestras que eu vou, que eu tenho muitas dúvidas em relação à Bíblia. Estou tranquilamente, digo isso tranquilamente, mas as minhas dúvidas, as minhas respostas são muito maiores que as dúvidas que eu tenho. E eu consigo conviver muito bem com as minhas dúvidas. Ao passo que algumas perguntas que a teoria evolucionista tem tentado apresentar respostas, eu passo a olhar, porque eu vou lá estudar um pouquinho da ciência, da biologia, da química, e eu passo a analisar tudo aquilo, aquela explicação de forma assim bem aprofundada. E eu fico imaginando, mas é essa a explicação? Sabe-se que hoje a gente está voltando para uma teoria chamada panspermia cósmica. Alguém já ouviu falar disso? O que é isso? Os cientistas eles estão vendo que é impossível provar que a vida surgiu por nada, por acaso, através de efeitos naturais, de causas naturais, aleatoriamente, através de mutação. O que eles estão dizendo? A vida, de alguma maneira, veio do espaço. Uma bactéria que veio num cometa, que chegou na Terra, que depois se juntou com uma outra bactéria que veio de um outro cometa que se juntou, e aí essas bactérias foram evoluindo. Veja que você joga o problema para fora do planeta, e aí você pergunta, mas como a vida chegou naquele outro planeta? Você só empurrou o problema para fora. Muitos cientistas têm tentado assimilar isso, porque já vê que aqui não tem como, que as explicações que estão tentando fazer não é possível, é muito improvável que a vida tenha surgido. Por isso, o convite é esse: você pesquise e você vai deixar que a evidência te leve aonde ela te levar, mas pesquise a fundo. Pesquise a fundo. O Richard ele disse também, o mais importante que ter a verdade do nosso lado é estar do lado da verdade. A gente, para mim, assim, eu não tenho que provar nada para ninguém. A gente não está aqui para defender Deus, porque Deus, é uma frase bem conhecida, não precisa que ninguém defenda Ele. Ele precisa que a gente dê testemunho da existência dele. E conhecer um pouquinho disso, de ciência, de filosofia, de Bíblia, é conhecer um pouquinho mais e testemunhar em áreas diferentes. Tá? E aí no final nós temos outros versículos que agora, voltando para a Bíblia, vai nos apontar também Romanos, que nós já lemos aí. Vamos ver aqui se o outro microfone vai voltar. Romanos 1, 19 e 20, nós já lemos, porque de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, o que é? As evidências, tá? Porque os atributos invisíveis de Deus, alguém consegue ver Deus? Assim seu eterno poder de Deus, a gente vê o poder de Deus, a gente vê as coisas que foram criadas através do poder de Deus, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio do quê? Das coisas que foram criadas. E essa é o convite. Analise aquilo que foi criado. O verdadeiro cientista, ele estuda nada mais, nada menos aquilo que Deus criou. O cientista, ele não inventa nada, ele só está estudando aquilo que foi criado. Criado por quem? Por Deus. Então, incentive o estudo aí. E o último verso, Jó capítulo 12, de 7 a 10. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou as aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Quando nós paramos para estudar cada ser vivo, cada grama de terra, tudo que está envolvido nesse processo, a gente percebe que tudo tem um propósito. Se tudo tem um propósito, é porque tudo foi projetado para ter esse propósito. Se tudo foi projetado, como nós estudamos, obviamente que precisa de um projetista. Que nós possamos reconhecer a mão de Deus em tudo aquilo que foi criado. É a assinatura do Criador, que está nas obras que Ele fez. E que possamos ser gratos também pela sua existência, pelo seu poder, que possamos continuar nesse estudo. Que Deus venha nos abençoar para tanto. É o meu desejo e a minha oração nessa noite. Amém.